Conto de Lilith. Então, nós vamos trazer aspectos da psicologia analítica do Carl Gustav Jung para esse quadro, para a gente amplificar o nosso entendimento a respeito dessa história. Então, a gente vai começar a falar um pouco de alquimia, de arquétipos, de união psíquica, integração de dois lados. Então, nós temos aqui uma alquimia, um sol dourado mais uma lua prateada versus um sol negro mais uma lua negra. O que significa isso em termos psicológicos para a nossa astrologia atual? Nós vamos também falar sobre dois arquétipos principais dentro desse quadro que são do nosso interesse. Um é a ânima mais o ânimos, então quando o ânima e ânimos estão em harmonia. E também vamos falar de uma ânima antagônica versus um ânimos que também lhe é antagônico. E vamos trazer esse entendimento, essa luz sobre essas questões a partir das histórias de Lilith. Vamos falar também sobre a união psíquica, a integração de ambos, que na operação alquímica é conhecida como conúntio, a conúntio alquímica, que Jung estudou quando o masculino e feminino estão muito bem integrados dentro de uma pessoa. Então, o primeiro ponto a ser compreendido é que nós vamos apresentar uma organização destes fatos psíquicos com base nas lendas de Lilith que apresentamos anteriormente. O que são fatos psíquicos? Fatos psíquicos são essas estruturas que nós já carregamos em nós. O ego, o inconsciente simbólico e a sua larga manifestação de elementos, que são os arquétipos, a ânima, o ânimos, a sombra, os complexos, ok? Esses fatos psíquicos formam a anatomia da nossa psique. E não deixa de ser uma espécie de embriologia do ser, embriologia da alma, tendo em vista que lidamos com um processo de desenvolvimento e transformação pessoal. No século XX, Jung ele resgatou esse lado mais arquetípico e sublime da alquimia como uma viagem de resgate da alma. Então, quando a gente olha para essas histórias sobre os antigos alquimistas, fica fácil de compreender. Naquela época não se tinha psicólogos, eles tinham o quê? Alquimia. Eles tinham o quê? Religião, eles tinham o quê? Hermetismo, e eram justamente essas correntes de pensamento que os auxiliavam na condução de um autoconhecimento da sua própria psique, do seu próprio aparelho psíquico, do seu próprio mindset, de acordo com a cultura e os valores sociais daquele tempo. Então, começando com a alquimia, os símbolos alquímicos nas lendas hebraicas. Na alquimia, então, o sol rege o ouro e a lua rege a prata. E, na verdade, o ouro aqui é uma metáfora, tá, gente? Tudo tem uma essência que deve ser revelada como o mais puro do ser. É isso que o ouro significa. Esse é o processo psicológico oculto por trás do ouro, tá? E com esse movimento da psique através do fogo, porque o sol é quente, é fogo, através dessa energia para conseguir fazer com que esse ouro venha à tona. Então, o fogo, ele vai trazer esse ouro à tona. Então, a gente tem o símbolo do sol, que é um círculo com um ponto no seu centro. Esse ponto no centro do círculo representa a conclusão da grande obra que os alquimistas consideravam a principal. Então, todo o discurso alquímico girava em torno da grande obra. Jung descobriu que isso era uma metáfora para a individuação. Primeira coisa que a gente tem que entender são as diferenças aí em relação ao termo individuação e individualismo, tá? Porque uma coisa é bem diferente da outra. Então, na individuação, a pessoa, o indivíduo é um ser único. Ele é único. Não existe ninguém como ele, ninguém igual a ele. Não há ninguém como você, igual a você no universo. Até as nossas impressões digitais, elas são diferentes. Nós temos realmente uma assinatura única. Não só na impressão digital, mas também na assinatura vibracional. O indivíduo individuado,
que é um ser único, ele tem características próprias, peculiares, ok? Agora, o individualismo é outra coisa, ele é uma atitude que vai privilegiar negativamente esse indivíduo, tá? E vai privilegiar essa pessoa em relação à coletividade. Então, é tirar vantagem em cima dos outros. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a individualidade, dentro do processo da individuação, ela é progressiva. E o individualismo é regressivo. São bem diferentes, tá bom? Então, a Lua aqui, dentro desse processo de alquimia, vai significar brilho e clareza. Ela é o espelho da alma, porque a Lua não tem luz própria e, como um corpo celeste, não é um objeto que emite luz no espaço. Ela apenas reflete a luz do Sol. Vamos começar então a entrar agora nos territórios do lado escuro da força dessa alquimia, para compreender melhor esses personagens Sol e Lua. Em alquimia, o Sol Níger, ou esse Sol negro, ele se refere à primeira fase da opus alquímica, que é a Nigredo. A Nigredo, ela representa esse processo de noite escura da alma, o escurecimento, o encontro, o confronto, o enfrentamento da sombra, integração desses elementos sombrios, reconhecimento dos aspectos menos desenvolvidos da personalidade. Então, o seu simbolismo, ele é muito profundo e, entre outras coisas, ele está associado à sombra psíquica como um arquétipo. A sombra também é um arquétipo. Porém, essa instância, essa figura do Sol Negro, esse símbolo do Sol Níger alquímico, sofreu uma apropriação indevida pelos movimentos ligados ao esoterismo e ao ocultismo lá dos meados do século XIX. E nos anos seguintes foi usado por diversas vertentes e organizações com traços esotéricos dentro do nazismo durante o período ali do Terceiro Reich. Então, esse simbolismo ele sofreu uma adaptação bastante negativa, uma adaptação cultural que nós sabemos no que deu em termos mundiais. E a noção, então, que se tem de Sol Negro hoje foi muito influenciada pelo nazismo e geralmente pouco associamos ao Sol Negro alquímico original, que fala justamente dessa decantação dos processos sombrios da psique, porque é exatamente isso que a Nigredo faz quando você entra numa fase sombria, uma fase de noite escura da alma ou de um período em que tudo te incomoda. Você realmente é obrigada a olhar para estas instâncias e começar a decantar esses elementos, separar o que serve, o que não serve, o que eu preciso descartar, fazer realmente uma limpeza aí na sua alma. Aqui hoje nesse trabalho nós vamos utilizar então o sentido clássico do Sol Negro, que é a Nigredo alquímica, tá? O Sol Negro original, que foi adaptada por Jung no seu trabalho referente ao estudo da psique, tá bom? Vamos agora para a Lua Negra como a Lilith astrológica e fazendo então um comparativo da lenda da Lua descrita no Zohar. Temos aqui alguns pensamentos que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. A Bárbara Couto, no seu livro, o livro de Lilith, ela diz o seguinte: embora a Lua continue a governar como um dos luzeiros, ela se sente inferiorizada, pois a intervenção de Yahvé tira sua liberdade de escolha e a redução de seu poder resulta na casca do mal Clifá, da qual Lilith foi gerada. Gente, isso daqui é uma reflexão muito profunda, é uma reflexão psicológica muito profunda. Então, a lenda de Lilith com Adão, todos nós já conhecemos. Ela, primeira esposa de Adão, não quis se deitar por baixo, ela abandona Adão, ela atravessa o Mar Vermelho voando, porque ela era alada, ok?
se encontra com um cara chamado Samael, começa a viver com ele. Adão se sente ali todo pobre e abandonado, pede para ir chamar de volta e ela não quer voltar. E então, na medida então que ela diz que ela não volta mais, então ela é transformada numa demonesa, ok? Ela é demonizada, ela se torna má a partir desse momento. Agora, ali na Lilith, a Lenda da Lua, a gente tem uma outra personagem. A gente tem uma personagem com a psique já enfraquecida. Então, existiam dois luzeiros, o Sol e a Lua. No princípio, eles eram do mesmo tamanho. Contudo, os dois começam a ter um conflito, uma competição entre si, uma projeção sombria, e é justamente aí que entram os processos de decantação desse casal, né? Se você olhar o Sol e Lua como um casal, e eles não conseguem decantar esses elementos, né? O Sol continua debochando da Lua, a Lua continua debochando do Sol, e aí chega Deus, ele faz uma intervenção que favorece o Sol, né, e desfavorece a Lua. E é a respeito dessa intervenção que a Bárbara Couto fala. Embora a Lua continue a governar como um dos luzeiros, ou seja, ela continua no céu como um dos luzeiros, Sol de dia, Lua à noite, ela continua governando, mas ela continua governando como a líder das fileiras inferiores. Ela se sente inferiorizada porque o Criador fala para ela: olha, vai lá para o seu lugar é ser líder das fileiras inferiores. E ela, o que ela faz? Ela obedece. Ela se magoa e obedece. No começo ela ainda se queixa, por que eu tenho que ser aquela que se esconde com o véu? Deus aponta de novo, vai tomar o seu lugar. E aí ela não questiona aquilo, certo? Ao contrário da Lilith edênica, a Lilith, esposa de Adão, que não aceitou a imposição masculina. Então nós estamos falando de personagens completamente diferentes aqui, embora ambas tivessem recebido o nome Lilith. A Lilith, ela não existia como lua negra, o que existia e quem existia era a Lua, apenas a Lua com sentimentos de inferioridade, magoada pelo Sol, e essa intervenção de Yahweh tira-lhe a liberdade de escolha. Ela permitiu que essa intervenção lhe tirasse a liberdade de escolha. E a redução do seu poder é justamente a redução desse poder dela, desse feminino, que resulta na casca do mal chamada Clifá, da qual Lilith foi gerada. Então, ou seja, foi um processo de repressão, a repressão da mágoa, a repressão do ódio. Ela vai o quê? Se encascando, né, para se proteger, para se defender, e no momento em que a segunda casca é gerada, uma segunda persona, então o que ocorre? Ela nasce irada, revoltada, perversa. E esse é o modelo de lua negra, então esse é o processo psicológico. Então nós temos o sol dourado e a lua de prata versus esse sol negro e essa lua negra. Dentro de uma inspiração recebida de Lilith mesmo, eu estou compartilhando aqui com vocês agora alguns trechos do livro Lilith, Rainha da Lua. Eu recebi uma intuição dela e nós colocamos o seguinte: se observarmos mais de perto a identidade psicológica de Yahweh, perceberemos que Lilith, a lua negra, a personagem, é originada deste aspecto autoritário dele, o hábito de tomar o poder à força, o poder de julgamento e punição, o poder de governar pelo medo. Só quem sente medo impõe o medo. Vamos prestar atenção nisso, anota aí no seu caderninho nesse estudo. E aqui a gente também traz uma outra observação inteligentemente feita pela nossa querida Lilian Barros para o livro Lilith, Rainha da Lua, para o nosso livro também. E a Lilian, nesse momento, então, ela, nessa parte do livro, ela coloca um raciocínio muito interessante, né? Um raciocínio comum que deriva a Lilith como uma lua negra na astrologia provém deste ponto cego da lua, dessa casca que impede a sua luz de sair e que não permite que nenhuma outra luz de fora possa entrar. Ela funciona também como uma cicatriz
no mapa astrológico, que traz os aspectos que necessitam de remissão kármica, segundo alguns astrólogos modernos.